Boa noite, caros ouvintes. Estamos começando nesta terça-feira, o último dia de setembro. Terça-feira, 30 de setembro de 2025. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o programa Kairos Tempo de Graça, de número 934. Eu sou Paulo Miziara e ficaremos juntos até as 9h30 da noite, nos 1.600 kHz, AM da Rádio 9 de Julho. Nos trabalhos técnicos, o meu amigo Michel Silva. Quero já mandar um abraço para o Michel e mandar um abraço para a equipe toda da Rádio 9 de Julho, para a Gláucia, para a Kátia, para todo esse povo que está aí trabalhando. Muito obrigado, gente, por manter essa rádio funcionando. Quero agradecer demais à Paróquia Nossa Senhora do Brasil por ser tão boa conosco, né? Como Deus age através de corações que foram curados e que estão sendo curados. Veja como é importante uma paróquia que se debruça sobre o bem comum. Eu gosto de falar isso da Paróquia Nossa Senhora do Brasil porque eu vivo nessa paróquia, eu comungo nessa paróquia. Então eu vejo que é uma paróquia que trabalha tanto a parte humana quanto a parte espiritual. Sabe, tem projetos que ajudam aqueles que sofrem, aqueles que padecem no corpo e aqueles que precisam conhecer Cristo na sua alma. Então é muito lindo participar de uma paróquia aberta à vontade de Cristo, aberta àquilo que Cristo mandou, os mandamentos da igreja e os mandamentos de Deus. Como é lindo fazer parte disso. Agradeço demais a Deus pela decisão de um dia estar aqui. Foi uma decisão tomada há muitos anos atrás, de vir morar aqui perto, uma decisão em que nos pautamos na providência de Deus, porque a gente não tinha condição financeira para assumir esta casa aqui, mas se nós não assumíssemos essa casa onde a gente mora, nós perderíamos essa casa porque ela foi invadida. Então, a decisão de vir morar aqui implicou em muitas coisas, gente. Não é... Por isso que eu agradeço demais a Deus. Agradeço demais. Eu fui percebendo ao longo da história, da minha vida, da vida da minha família, dos meus filhos, da minha esposa, o quanto essa decisão foi primorosa, o quanto essa decisão foi importante. Que decisão sábia foi essa? Meu Deus, que coisa impressionante. E contra um monte de coisas, eu não posso nem falar as coisas, mas foi contra muita gente, contra muita expectativa e contra até mesmo a capacidade financeira. Veja, então, vir morar aqui nessa casa que era do meu pai foi uma decisão tomada contra muita coisa, mas foi a decisão mais sábia que nós tomamos como família. Porque nos aproximamos da Paróquia Nossa Senhora do Brasil, me casei com a minha esposa na Paróquia Nossa Senhora do Brasil, frequentamos a Paróquia Nossa Senhora do Brasil, os nossos filhos receberam a iniciação cristã na Paróquia Nossa Senhora do Brasil. Então, os nossos filhos trabalham na Paróquia Nossa Senhora do Brasil, ajudam na missa, participam da evangelização. Então, é muito importante tudo isso. E aí a gente vai percebendo como a mão de Deus vai dirigindo quando a gente se permite ser dócil a Deus. Então, por isso que eu agradeço muito, muito a Paróquia Nossa Senhora do Brasil, do fundo do meu coração, não só por esse trabalho que nós realizamos aqui, mas por tudo o que significa estar nessa paróquia. Queria convidar você um dia para vir participar das celebrações de domingo na Paróquia Nossa Senhora do Brasil, para você compreender um pouco melhor o que é isso aqui, tá bom? Você que participa conosco, muito obrigado, gente, do fundo do nosso coração, do fundo do meu coração, pelo carinho de vocês, pelo apoio de vocês, pela perseverança de vocês. Qualquer dúvida, como o nosso programa não é mais ao vivo, se você tiver dúvidas, perguntas, questões, elogios ou críticas, sempre com educação, o zap da rádio, 3932-1600, 3932-1600. O programa é vinculado tanto pela Rádio 9 de Julho, quanto pelo Facebook da rádio, quanto pelo YouTube da rádio. Então, participe do programa ou pela rádio, ou pelo Facebook, ou pelo YouTube, mas, por favor, se manifeste. É importante que, se você estiver participando da rádio pelo YouTube ou pelo Facebook, que você
faça uma publicação, que você dê um joinha, que você mostre que você está presente, porque isso faz com que a internet abra mais espaço para o programa, tá bom? Agradeço muito, muito, muito do fundo do meu coração. Então, nós estamos estudando na nossa formação os dons de santificação, os dons que o Espírito Santo nos dá. Então, vamos estudar o dom da ciência. O dom da ciência, ele vai agir na nossa inteligência. E o dom da ciência permite reconhecer o passo da ação de Deus na natureza, na história e na minha vida. Por isso que eu agradeci, que eu comecei o programa agradecendo muito a Paróquia Nossa Senhora do Brasil. Porque eu percebi o quanto Deus agiu em nosso favor quando nós tomamos a decisão de vir morar aqui. Gente, eu não posso falar para vocês todas as dificuldades que foram vir morar aqui. Eu não posso falar para vocês todas as situações que se levantaram contra. Não posso porque é problema de família, é problema pessoal, não quero misturar as coisas. Percebe? Porque eu não tenho como dar espaço para outras partes falarem. Então, prefiro não falar nada. Mas eu só posso avisar para vocês. Foi muito difícil tomar essa decisão. E ao longo desses anos todos que nós estamos aqui, eu estou morando aqui desde 2000. Nós estamos em 2000 e quanto? 2025. Nesses 25 anos, nós viemos morar aqui, porque é pertinho da Paróquia Nossa Senhora do Brasil. Pertinho. Dá para ir a pé da minha casa à Paróquia Nossa Senhora do Brasil. Então, nós somos paroquianos da Paróquia Nossa Senhora do Brasil. Eu me casei na Paróquia Nossa Senhora do Brasil. Então, os meus filhos foram formados nessa paróquia, minha esposa trabalha nessa paróquia, eu também trabalho. Então, é importante que a gente compreenda certas coisas, né? Tudo passou a girar em torno dessa nossa paróquia. A nossa vida é vivida em torno dessa paróquia em todos os sentidos. Por incrível que isso pareça. Então, eu fui percebendo essa maravilha que vai acontecendo na vida da gente, apesar de todas as dificuldades, apesar de todos os ataques, apesar de tudo que eu não posso falar. Coisas dificílimas aconteceram, problemas seríssimos se levantaram contra o fato de nós virmos morar aqui. Vocês não têm noção do que foi isso. E eu nem posso falar. Mas veja, então, esses 25 anos eu fui percebendo a mão de Deus me guiando. A mão de Deus protegendo a minha família. A mão de Deus amparando a minha família. É visível, graças a Deus, a providência de Deus. Mas por que é visível? É graças ao dom da ciência. Porque o dom da ciência é uma capacidade sobrenatural que me é dada pelo Espírito Santo, não é humana, é sobrenatural, que me é dado pelo Espírito Santo para eu enxergar além daquilo que eu estou vendo, além das dificuldades, além dos problemas, além dos ataques. É a capacidade de enxergar além. Veja, então, se eu fosse ficar aqui, se eu fosse analisar a nossa vinda para essa casa aqui de forma humana, talvez eu teria me tornado uma pessoa amarga. Amarga, porque foram tantos os problemas, foram tantas traições, foram tantas mentiras, foram tantas situações tristes que se levantaram contra o fato de nós virmos morar aqui, que realmente me deixaria humanamente para baixo, muito para baixo, mas muito, muito para baixo, tanto a mim, quanto a minha esposa, quanto para os meus filhos. Só que, graças a Deus, a gente enxerga além disso e não fica preso nos programas, não fica preso às situações tão complicadas que a gente vive, não fica preso. Porque a gente enxerga, apesar das dificuldades, a providência de Deus em nosso favor, a proteção de Deus em nosso favor, o carinho de Deus em nosso favor, apesar de todos os problemas. Essa é uma capacidade sobrenatural. Se eu não me abrisse essa ação do Espírito Santo,
talvez hoje eu nem faria o programa para vocês. Talvez hoje eu estaria tão magoado com tanta gente, com pessoas próximas, com parentes próximos, com amigos próximos, que talvez eu nem tivesse coragem de trabalhar para Deus. Você percebe como são as coisas? Então, esta capacidade de entender a lei, ela não se resume só à nossa família, àquilo que acontece na minha vida. Veja, quando uma pessoa está aberta a Deus, a ação do Espírito Santo em favor dela, vamos supor, essa pessoa é um cientista. Então, ele vai estudar os fenômenos da ciência. Ele pode estudar conhecimentos físicos, conhecimentos químicos, conhecimentos de biologia, de astronomia. Astronomia é o estudo é a ciência que estuda o movimento dos astros. Não é astrologia. Astrologia não é ciência e nem é de Deus. Mas a astronomia é uma ciência. Percebe? Então, astronomia é uma ciência. Então, a pessoa que estuda esses detalhes todos de biologia, de medicina, vai se deparar, até mesmo na astronomia, vai se deparar com realidades que são extremamente lindas, extremamente maravilhosas. Se deparam com uma ordem, se deparam com fenômenos que são absurdamente lindos. Se essa pessoa estiver aberta ao Espírito Santo, ela enxerga a ação de Deus diante desses fenômenos todos. Ela enxerga, ou ele enxerga, Deus agindo na ordem que as ciências estudam. Então, quando você descobre, por exemplo, que o hidrogênio, duas moléculas de hidrogênio, quando reagem com uma molécula de oxigênio, vai formar água. E sem água a gente não vive. Mas para formar a água, antes de formar a água, existe uma lei química e física que permite que essas moléculas existam e interajam. Então, os cientistas vão estudando, por exemplo, como é que funciona esta interação das moléculas. Eles percebem que cada elemento tem um número X de átomos. Esses átomos, eles têm um número X de outros elementos. Então, o átomo, por exemplo, ele tem elétrons que giram ao redor de um núcleo. E neste núcleo existem vários elementos que são positivos e neutros. E toda esta interação atômica permite que os elementos existam e permitem que os elementos interagem entre si. Eles trocam elétrons e vão se ligando, porque trocaram elétrons, e vão formando moléculas. Veja, quando você enxerga isso, quando você enxerga esta dinâmica, é uma dinâmica constante, existe uma ordem aqui por trás, existem leis que permitem que isso aconteça. E essas leis vão sendo descobertas, compreendidas e entendidas. Se você deixar que o Espírito Santo revele Deus através dessas ações, Deus se revela. Então você começa a enxergar o mundo com uma outra realidade, não só com a realidade material. Você percebe que por trás da realidade material existe uma realidade imaterial agindo. Mas isso é necessário que a ação do Espírito Santo abra a sua inteligência através do dom da ciência. Porque tem um monte de gente que vê e estuda essas leis químicas, físicas e matemáticas e não aceitam que exista algo imaterial ou algo sobrenatural. Ficam restritos ao universo material, àquela física que eles estão estudando. Eles não conseguem enxergar que a lei, a própria lei dos átomos, a lei, não o átomo, mas aquilo que permite que os átomos existam, que é uma lei física e química, é imaterial. A lei, as leis físicas, químicas, que regem o universo, é imaterial. Não tem matéria. Onde é que está guardada a lei física? Não tem matéria. A lei física age na matéria.
Você só enxerga isso se você deixar que o Espírito Santo ilumine a sua inteligência. Tem gente que consegue perceber, olha, faz sentido. Falando desse jeito, faz sentido. Existe o material e a lei é algo imaterial. Racionalmente, eu consigo chegar até um determinado nível, mas daí perceber que por trás do imaterial é Deus agindo, e de forma direta no imaterial e de forma indireta no material, só pela ação da ciência, só pela ação do dom da ciência. Então, as pessoas que se abrem ao dom da ciência, os cientistas que se abrem ao dom da ciência, são capazes de vislumbrar facetas de Deus que nós não conseguimos. Agora, aqueles que não se abrem ao dom da ciência, na ciência, se fecham completamente a Deus. Se tornam orgulhosos porque compreendem fenômenos e acham que esses fenômenos não estão ligados com Deus. Veja que coisa triste. Então, o dom da ciência ele não vai agir só em mim. Ele vai agir nessa realidade sobrenatural que está ao nosso redor. Ele vai agir, ele vai revelar para mim a verdade do imaterial. Veja, por exemplo, algo imaterial. Amor é uma realidade. Só que o amor, como amor, não existe de forma material. O amor age no meu cérebro, o amor age nos meus sentimentos, mas o amor, como amor, ele é imaterial. Percebe? Ele não tem matéria, ele age na matéria. Essa conclusão, veja, o amor, ele age, ele é imaterial e age na matéria, só é possível se a pessoa realmente se abrir ao dom da ciência. Porque é muito difícil uma pessoa, não é impossível, mas é muito difícil uma pessoa que não se abra ao dom da ciência reconhecer Deus através da ação amorosa das pessoas. Percebe? Então, quando você está realizando um ato amoroso verdadeiro, quem te estimulou foi Deus. Não foi você. Engraçado, né? Porque até nisso nós dependemos de Deus. Então, quem instiga no nosso coração o anseio de amar e de realizar obras baseadas no amor é Deus. Veja, o amor ele é absolutamente imaterial. O amor vem, a capacidade de amar vem da alma. A alma que foi estabelecida por Deus no nosso corpo. A alma que foi criada por Deus no nosso corpo é uma alma espiritual. Então é Deus que instiga a nossa alma a amar. E quando nós obedecemos a este estímulo que Deus realiza em nós, pelo amor e através do amor, nós agimos com atos amorosos. Veja, isso é possível porque Deus está agindo na sua alma. E eu só compreendo isso por causa do dom da ciência. Senão eu vou achar que o amor vem de mim. E não vem. Percebe? Veja como as coisas são importantes e como nós não temos formação adequada. Como nós somos facilmente enganados. Veja, tudo de bom, tudo de amoroso que surge dentro de mim vem de Deus. Porque Deus é bom. Toda a ordem, toda a lógica por trás disso só é possível ser vista, ser compreendida através do dom da ciência. Então é importante que a gente tenha essa consciência, né? É tão importante isso. Então veja, você pega, por exemplo, um cientista que é alguém aberto a Deus de forma verdadeira, você vai perceber que esse homem ou essa mulher são homens e mulheres de louvor profundo. Porque eles se deparam com realidades sobrenaturais agindo em nós e agindo no mundo. Então, eles têm facilidade de perceber coisas que a gente não sabe. A gente não conhece todas as leis físicas. A gente não conhece todas as leis químicas. A gente estuda química e física na faculdade, na escola, no cursinho, mas a gente não conhece toda a física e toda a química. Essas pessoas que vão se especializando nessas áreas, área de ciência, elas vão se aprofundando em fenômenos que são maravilhosos.
E são capazes de buscar explicações importantíssimas e naturais de fenômenos que acontecem. O que é o vento? O vento é o ar em movimento. Veja, o que faz o ar se mover? Diferença de pressão. O que faz o ar sair de um ponto e para o outro? Pressões diferentes. E a pessoa vai entendendo uma série de fenômenos físicos que fazem acontecer uma série de fenômenos que nos atingem. E aí você percebe que por trás de todos esses fenômenos naturais existem leis que permitem que esses fenômenos venham a acontecer. Veja, então isso é muito lindo. Estudar as massas de ar, estudar como as massas de ar se movimentam, estudar as marés, estudar como que as marés e como que as correntes oceânicas surgem. Gente, é maravilhoso, é lindo. E conforme você vai entendendo a física disso, você vai compreendendo que por trás dessa física que é palpável, existem leis que são imateriais. E aí você percebe que por trás de uma lei imaterial existe uma inteligência que pensou isso. Existe uma inteligência que colocou isso em funcionamento antes de tudo acontecer. Veja, é dom da ciência. É o dom da ciência que me revela essas maravilhas que eu estou tentando explicar para você. Percebe? Então, é muito importante a gente se deixar levar pela ação do Espírito Santo. Jesus morreu numa cruz para que o Espírito Santo pudesse ser aquele que dirigisse a minha vida em todos os níveis. Só que, como eu já falei para vocês e sempre falo, o mundo vive de costas para Deus. A nossa sociedade escolheu ir contra Deus. Desprezar tudo aquilo que a ciência não pode provar. Veja, o milagre existe? Claro que o milagre existe. Agora, prova o que é o milagre cientificamente. Não dá. Como é que você vai provar cientificamente o milagre? A ciência vai constatar que existiu algo aqui. Por exemplo, uma pessoa que nasce com o olho ou com os olhos faltando elementos, faltando células importantes dentro do olho. Determinados tipos de células que compõem o olho, o nosso globo ocular, permite que a gente enxergue com perspectiva e com cor e tudo mais. Se faltarem esses tipos de células, o olho não vai enxergar. Ele vai estar lá, mas está faltando células que permitem que este olho realize a função dele de enxergar. Ele não vai captar, ele não vai conseguir captar os estímulos visuais pelos sensores visuais e mandar para o cérebro. Não tem como fazer. Mas se de repente Jesus vem, põe a mão nesse olho e cura esse olho, e este olho passa a enxergar, veja que é um milagre, porque ultrapassou a natureza. Essa pessoa não tinha como naturalmente vir a enxergar com algum tipo de tratamento, porque faltavam células importantes. Percebe? Então, quando Jesus causa este milagre no poder do Espírito Santo, e esses milagres acontecem até hoje, porque Jesus continua agindo no mundo através da igreja, através dos sacramentos. E as pessoas que se deixam tocar por Jesus, que se deixam guiar por Jesus, que se deixam santificar pelo Espírito Santo, estão fazendo aquilo que Jesus fez nesse mundo, na força do Cristo. Então, os milagres acontecem e são reais, e não tem explicação, e vão contra a natureza. Como é que você vai explicar? A ciência pode falar, essa pessoa não tinha determinado grupo de células nos seus olhos. Agora essa pessoa passou a ter. Não tem como explicar. É isso que a ciência fala. Então, não tem como provar o milagre. Só a ciência analisa. Não tinha e agora tem. Como que foi esse processo de não ter para ter? Ela não acredita a Cristo. Percebe? Então, quando a ciência se torna orgulhosa e prepotente, ela se fecha à verdade. Veja, ela está fechada a algo em si mesma. E aí passa a não ser mais ciência, passa a ser um movimento chamado cientificismo, que é um exagero das possibilidades científicas.
Então, se a ciência não tem como explicar o milagre, o cientificismo fala, não existe milagre. Se não tem como explicar, não existe milagre. Isso é um erro grave. É uma postura aberta contra o dom da ciência, o dom espiritual que o Espírito Santo derrama sobre nós, para a gente compreender o sentido do milagre. O milagre, antes de qualquer coisa, é um sinal de ação de Deus. Como o cientificista, não o cientista, o cientificista não acredita em Deus, ele não acredita no milagre. Agora, tem muito cientista que acredita em Deus. E tem muito cientista que também não acredita em Deus. Esses que não acreditam em Deus caem facilmente nessa visão equivocada chamada cientificismo. Não acredito em Deus, então isso que aconteceu, esta passagem de um olho que não enxergava porque não tinha células para enxergar, e passou a enxergar, porque agora essas células apareceram, este processo de não ter a célula e passar a ter a célula, que é milagre, porque ultrapassa a natureza. Não tem como a natureza, numa determinada fase do ser humano, formar essas células, já que elas não foram formadas lá atrás. Não tem. Então, veja, o que a ciência fala? Então, isso aqui, a ciência ainda não consegue explicar isso, mas ela vai explicar lá na frente. Não é Deus. Mas tem coisas que não tem como a ciência vir explicar lá na frente, porque foi a ação direta de Deus, em favor da humanidade, para mostrar para a humanidade que Deus ama a humanidade, que Deus está acima do poder da humanidade. Como é que a ciência explica o Santo Sudário? Nem daqui 1000 anos ela vai ser capaz de explicar cientificamente o Santo Sudário. O Santo Sudário é aquele pano que cobriu Jesus quando Jesus morreu na cruz. Naquele Santo Sudário foi a imagem de Jesus ressuscitando ficou gravada naquele sudário. Ele está guardado, acho que é em Turim, na Itália. Veja, aquele Santo Sudário, aquele pano, onde a imagem da ressurreição de Jesus está gravada, não foi pintada, não foi falsificada, não tem como explicar aquilo. Porque quando você analisa aquilo que está num plano, você percebe que existe algo tridimensional num plano. O que é tridimensional? São 3 dimensões: o horizonte, a altura e a perspectiva. O pano só tem o horizonte, só tem uma perspectiva. Mas quando você analisa aquela imagem que está gravada no plano, você percebe que tem elementos tridimensionais. E a própria mancha que forma a imagem de Cristo ressuscitado não é causada por pintura ou por qualquer outro método. Percebe? São realidades que vão muito além do que a ciência teria condição de explicar numa determinada fase da história. Porque é uma ação milagrosa, é uma ação que vai além da capacidade natural. E nesses casos, só Deus age. Veja, um ser humano, hoje, a ciência como estudo, como física, química, medicina, está cada vez mais desenvolvida. E é bom que esteja. A ciência como meio de conhecer os fenômenos humanos está cada vez mais, não o dom da ciência, a ciência está cada vez mais capaz de explicar um monte de coisa. Quando eu me formei como dentista, lá em 85, nós estamos em 2025, 40 anos de formado. Quando eu me formei, veja, o que a ciência sabia sobre odontologia já era bonito. Imagine 40 anos depois de desenvolvimento científico, de estudos, de mais estudos, de experiência. Veja, o nível de conhecimento científico que a medicina alcançou, que a odontologia alcançou, que as áreas médicas e biomédicas alcançaram. O conhecimento sobre como as bactérias funcionam, como os vírus funcionam, como os fungos funcionam. Gente, isso é imprescindível na nossa vida natural.
Saber como um fungo funciona. Eu sou especialista em canal. Quando você pega um dente que foi contaminado, a raiz do dente está contaminada, a polpinha do dente está contaminada, a parte interna do dente que fica dentro da coroa e da raiz está contaminada, essa contaminação é composta por elementos de vírus, de bactérias, de fungos, de uma série de coisas. Isso tudo está interagindo entre si. Ora se atacam, ora não se ajudam. Você compreender esta interação de uma raiz contaminada por tantos micro-organismos, isso é importantíssimo para você definir qual que é o tipo de tratamento para eliminar essa infecção ou para calar essa infecção. Você percebe? Então, isso é importantíssimo. A ciência, ela tem uma importância brutal na nossa vida. Mas ela não tem a última palavra em tudo. A ciência, ela não é capaz de chegar no nível do milagre. Não tem como você pegar o milagre e colocar no microscópio e olhar o milagre no microscópio. É milagre, gente. É a ação de Deus em favor da humanidade. É um sinal que Deus está dando. Jesus não era um milagreiro. Jesus não estava vendendo produtos. Vamos curar o mundo. Não, Jesus realizava milagres para mostrar como símbolo do seu poder divino, como símbolo do seu poder de amor. Quando Jesus multiplica os pães, Jesus está multiplicando. Não foi a comunidade que se reuniu e deu comida para Jesus distribuir, como muita gente explica hoje, inclusive dentro da igreja. Isso vai contra a doutrina de forma profunda. Isso vai contra o amor de Deus de forma profunda. Jesus não precisava da comunidade dar comida para ele distribuir. Ele é Deus que se fez homem. Ele pode multiplicar a comida para distribuir a comida para os outros. Então, quando você reduz a ação milagrosa de Jesus para que possa caber na cabeça de um mundo que está totalmente voltado para a ciência e totalmente de costas para o sobrenatural, você não vai ajudar as pessoas. Você vai atrapalhar mais ainda. Porque Deus, quando ele realiza os milagres por pura misericórdia, por puro amor à humanidade e para mostrar para a humanidade que existe um Deus que a ama. Então, quando você quer reduzir a importância dos milagres e a realidade dos milagres, buscando interpretações que caibam nesta visão não científica, cientificista, que é radical, que odeia o cristianismo, que quer destruir o cristianismo, quando você quer buscar explicações e reduz a ação de Cristo, você está cometendo um erro brutalíssimo. E muita gente hoje, de visão cristã, cai nesse erro. Muita gente. Por quê? Porque não se deixa levar, não se deixa iluminar pelo dom da ciência. Esse dom que revela por trás das naturezas todas a ação de Deus. Isso é tão importante, gente. Isso evitaria tanta heresia, tanto na Igreja Católica quanto em outras igrejas cristãs. Como é triste isso. Como é triste a pessoa não se deixar iluminar pelos dons do Espírito Santo. Achar que só o seu racional, sem a iluminação de Deus, é suficiente. Comete erros brutais. Veja, o dom da ciência também me ajuda. Quando eu vou estudar história, a história da humanidade não é um processo movido só pela humanidade. Tem muita gente que acha isso. Tem muita gente que cria teorias baseado nisso. Tantas ideologias são criadas baseadas nessa visão equivocada. Que a história está nas mãos ou da economia, ou do dinheiro, ou do poder, ou enfim, das pessoas. Não, a história está nas mãos de Deus. A história não está nas mãos dos homens. Os homens, eles agem na história, mas quem domina a história é Deus. Este é um ponto crucial que vai radicalmente contra esta visão materialista que domina o pensamento aqui no Ocidente.
Veja, você pega, por exemplo, o marxismo, eles pregam desde 1917 que o que move a história é a economia, é o dinheiro. É como você tem dinheiro, como que você obtém dinheiro. É isso que faz mover a história. Veja, esta análise é uma análise que, hoje em dia, se você analisar friamente, é completamente furada. É completamente contra a própria história. Porque, no fundo, humanamente falando, sem você entrar no sobrenatural, a gente vai entrar daqui a pouco, mas humanamente o que move a história não são aquilo que os homens definiram como sistema, mas as ideias dos homens. Veja, quantos séculos, pensa nisso, não sei se você já teve a oportunidade de pensar nisso, quantos séculos foram necessários para a humanidade sair de uma cultura de extrativismo para uma cultura de agricultura? Os primeiros séculos, nos primórdios da humanidade, a humanidade não plantava, a humanidade não criava gado, a humanidade não morava num determinado ponto, ela ia andando. Aonde tinha comida, ela ficava. Aonde tinha água, ela ficava. Aonde ela podia arrancar a maçã do pé e comer, ela ficava. Quando acabava o pé de maçã, quando a água não dava mais peixe, quando ela ia para outro lugar. Então, veja, séculos e séculos foram vividos dessa maneira. Então, para o homem tomar uma decisão e entender que ele poderia viver num lugar, e nesse lugar a terra não se esgotaria se ele plantasse, esta conclusão levou quantos séculos para o ser humano perceber? Veja, como que a economia vai mover a humanidade? Não é a economia que move a humanidade e não é a economia que moveu a humanidade. Foram as conclusões humanas, foram a capacidade humana de compreender o mundo em que ela vive. É isto que faz o ser humano viver. É isso que faz o ser humano decidir. É a compreensão pessoal. Veja, este salto de uma cultura de extrativismo puro para uma cultura de agricultura e pecuária, foram necessários séculos de entendimento, de compreensão, de se debruçar sobre problemas. Veja, então, é a capacidade humana, intelectual, que faz com que as pessoas deem saltos. Não é a economia que move. A economia vem depois, a economia vem em consequência. Porque aí esses caras começaram a perceber que eles teriam restos e sobras, e eles poderiam trocar esses restos e sobras com outras coisas que eles precisavam. A economia vai surgir como ciência muito tempo depois. Então não foi a economia que moveu o mundo. O marxismo tem essa pretensão de explicar o mundo inteiro, a história do mundo inteiro, a partir da economia. Isso é um erro gravíssimo. Um erro na própria gênese do marxismo. Você compreende? E quantas pessoas acreditam nisso? Até hoje as pessoas acreditam nisso. Esse exemplo é tão simples e é tão fácil de perceber. Por quê? Porque Marx não queria saber de Deus. Marx odiava a ação de Deus. Marx não queria saber de religião. Ele falava que o ópio do povo é a religião, e é exatamente ao contrário. É a inteligência humana iluminada pelo Espírito Santo que é capaz de chegar em conclusões fantásticas, como essa. Por exemplo, de sair de uma cultura de extrativismo para ir para uma cultura de agricultura. É Deus agindo na inteligência do homem que faz com que o homem dê um salto quantitativo como esse e qualitativo como esse. E a maior parte dos homens nem sabem disso, e os que sabem acham que foi o próprio homem que conseguiu essa façanha. Porque isso é uma façanha, gente. A gente não se dá conta da façanha que é você sair do extrativismo para ir para uma cultura, tanto agricultura quanto pecuária, porque nós estamos acostumados a isso há séculos. Nós estamos acostumados a isso
há séculos. Veja, mas para dar este salto, necessitou de pessoas, por mais rudes que fossem, extremamente inteligentes, para compreender uma série de coisas. Veja essa terra, esse tipo de terra dá para plantar. E o que é plantar? É pegar a semente e colocar na terra. E como é que faz a semente crescer? Até entender o que é uma semente, fazer com que a semente seja plantada na terra, que tipo de terra, como que a gente faz para fazer essa semente? Gente, séculos. Não foi um mês ou dois. Este salto quântico demorou séculos. Isso não foi movido pela economia, isso foi movido por inteligências iluminadas por Deus. Você pega, por exemplo, uma caixa de abelha. Uma caixa de abelha, se você abrir aquela caixa onde as abelhas vivem, é linda. Ela é toda bonita, ela é toda organizadinha, ela é toda cheia de repartiçõezinhas, todas elas feitas do mesmo jeito. Aquilo é lindo. Só que essa caixa de abelha é igualzinha a 2.000 anos atrás, é igualzinha a 10.000 anos atrás. Desde quando as abelhas surgiram, elas fazem a caixa do mesmo jeitinho. Instintivamente, ela é maravilhosa, mas ela não muda, ela não modifica, ela não cresce, ela não melhora, ela continua daquele jeito. Daqui 10.000 anos, se nós abrirmos uma caixa de abelha, ela é igualzinha. Então, a abelha não tem capacidade de pensar. Ela age por instinto. O instinto da abelha faz com que a abelha faça aquela casa daquele jeito. E esse instinto vai fazer com que a abelha continue fazendo aquela casa daquele jeito por séculos, séculos e séculos. Não vai ter melhora, não vai ter... não precisa de melhora. Claro que precisa de melhora. Evidente que precisa melhorar. Determinadas formas mantêm mais energia, mais calor que outras. Determinados materiais que formam a caixa poderia ser feito de outra forma. Claro que pode melhorar. Mas que faz alguma coisa melhorar é a inteligência do ser humano. Você pega, por exemplo, uma casa que acontece numa região muito fria, que foi construída numa região muito fria há 300 anos atrás. E hoje você pega as casas que são construídas nessa mesma região muito fria e vê se tem diferença de uma casa para outra. Claro que tem. Você tem casas que o chão é feito de tal forma, com determinados materiais e com um tipo de encanamento, que mantém o calor no chão. Esses encanamentos, esses materiais são levantados para as paredes e esse calor que é mantido no chão é transferido para as paredes. Uma casa feita no lugar há 300 anos atrás não tinha nada disso. O teto não tinha como guardar o calor do sol e da luz, nem o chão. Eles colocavam fogo numa lareira para esquentar a casa. Veja, quantas modificações chegaram. Essas modificações aconteceram por causa da ação da razão, pelo domínio do ser humano sobre o mundo. E esse domínio é possível graças às capacidades naturais do ser humano iluminadas pelo Espírito Santo. E é isso que o dom da ciência vai me revelar. É bonito, não é? Pois é. E aí você vai percebendo, vamos continuar aqui agora, gente. Vamos perceber. Você vai percebendo que Deus vai agindo em favor da humanidade. Sabe? Quantas coisas boas acontecem no mundo, quanta evolução boa acontece no mundo, e aí você vai percebendo que por trás de todo esse processo de evolução das coisas está a mão de Deus. Mas como é que eu enxergo a mão de Deus por trás de todo esse processo de evolução? Através do dom da ciência. Sem o dom da ciência, eu vou achar que é o homem que conquistou tudo sozinho. Gente, sem a capacidade de dominar que Deus deu para a humanidade, Gênesis, o livro do Gênesis fala isso para a gente. Então, Deus, quando criou a humanidade, ele deu para a humanidade o poder de dominar sobre outras criaturas. Deus deu a capacidade de domínio para o ser humano.
Vamos prestar atenção nisso, que isso é importantíssimo. E a gente não tem a menor noção. Veja, o que é dominar? Dominar não é impor a sua vontade. A verdadeira gênese do sentido da palavra dominar não é impor a minha vontade sobre alguém. Isso é um desvio. Isso é um erro. Veja, isso é algo injusto. O dominar que Deus dá para a humanidade é a capacidade de compreender as coisas como elas funcionam. Veja, vamos dar um exemplo. No tempo da Idade das Pedras, o homem já tinha sua inteligência, já tinha sua capacidade, já tinha sido criado por Deus com uma alma espiritual. Tá bom? Aí, de repente, estava lá o homem, a mulher, perto da sua caverna, porque eles viviam na caverna com seus filhos lá, a comunidade lá reunida, e aí cai um raio do céu, e o raio queima um tronco que estava podre no chão. E conforme cai o raio e aquele tronco estava podre, ele pega fogo. Veja, quando aqueles primeiros homens viram aquele fogo, eles ficaram assustados, porque eles não sabiam o que era aquilo. Inclusive achavam que fosse até Deus, porque o fogo era considerado um Deus. Então, junto com os homens viviam os bichos. A vaquinha, o cachorrinho, o gatinho, também sempre esteve perto dos homens. Quando esses bichos viram, e os bichos selvagens também estavam lá, né? Quando esses bichos viram o fogo, esses bichos fugiram junto com os homens. Porque eles não sabiam o que era aquilo. Aquilo para os bichos, o instinto fez os bichos fugirem. E o instinto fez os homens também fugirem. Mas aos poucos, o homem foi se voltando para aquele fenômeno. O que é isso? Por que acontece? O bicho não tem essa capacidade de perguntar, de entender, porque a inteligência do bicho não chega nisso. A do homem, sim. Aí o homem foi se aproximando daquele fogo. Foi tentar entender o que era aquilo. Veja, este tentar entender o que era aquilo é o que faz o homem ser inteligente. É perguntar e obter respostas. E conforme esse homem foi passando o tempo e foi compreendendo melhor o que era aquele fogo, ele foi usando aquele fogo em favor dele. Ele pegou aquele fogo para ajudar a enxergar a noite. Porque à noite eles tinham só a lua e as estrelas que iluminavam. Então eles não enxergavam direito. E eles perceberam que aquele fogo emitia uma luz que iluminava ao redor daquele fogo. Então eles começaram a perceber que aquele fogo ajudava a enxergar melhor a noite. Percebe? Então eles começaram a usar aquela capacidade que o fogo dava de enxergar melhor a noite em favor deles. Então eles perceberam que, deixando o fogo aceso, eles enxergavam além, porque os bichos enxergam sem a luz, ou enxergam melhor no escuro. Alguns bichos enxergam perfeitamente bem no escuro. O leão, o urso, nós não. Então o homem tem limites. A natureza humana tem limites. Então eles perceberam que aquela luz ajudava tanto a espantar as feras, quanto eles, homens, enxergarem as feras que eles não enxergavam na escuridão da noite. Então eles já começaram a usar o fogo em favor deles. Eles perceberam que aquele fogo aquecia, porque eles chegavam perto do fogo, o fogo era quente. E a noite é fria. Então eles perceberam que aquele fogo ajudava a aquecer o corpo. E eles foram percebendo ao longo dos tempos, tá vendo? Sempre ao longo dos tempos, eles foram percebendo que a comida, a carne que eles colocavam no fogo tinha um gosto diferente e durava mais. Então eles foram aprendendo a comer de uma forma diferente, a cozinhar, e foram aprendendo a manter a comida, a carne, sem estragar. Porque a carne em cima do fogo, assim, bem acima do fogo, ela vai ficando cozida, ela vai ficando protegida. Então eles conseguiram guardar a carne para o frio. Quantas coisas eles perceberam com o fogo? Isso significa dominar. Compreender como as coisas funcionam significa dominar. Então Deus deu essa capacidade para o homem de domínio. O domínio é isso, é compreender como as coisas funcionam e usar isso em favor da gente. Isto é o verdadeiro domínio.
Então, conforme eu vou percebendo a ação de Deus, iluminando a minha inteligência, eu vou aprendendo a dominar as coisas, porque eu vou questionando o que as coisas são. Não é só o homem que percebe, é a ação do Espírito Santo que ilumina a inteligência do homem que é capaz de perceber. Veja, isso tudo é importantíssimo para a gente. Que conforme você vai percebendo na evolução do domínio do homem sobre as coisas, você está percebendo a ação de Deus agindo em favor da humanidade. Então você nota que Deus não te abandona. Você nota que Deus é por você. Isso é importantíssimo. E essa perspectiva que o dom da ciência nos dá, ela é maravilhosa, porque ela vai dando para o meu coração a certeza de que eu não estou sozinho. A certeza de que Deus cuida, de que Deus age e de que a última palavra quem dá neste mundo e fora deste mundo é Deus. Não são os problemas, não são os traumas, não são os complexos, não são os medos, não é o demônio, não são os demônios, não é o mal. A última palavra quem dá é Deus. Percebe? E quem me mostra que por trás de todas as realidades Deus está dominando é o dom da ciência. E quando eu percebo que Deus domina por trás de todas as realidades, eu me sinto protegido e amparado por esse Deus. Porque eu sei que Deus é amor, eu sei que Deus morreu por mim. Veja, então, quando uma pessoa não acredita em Deus, acredita só na capacidade humana, essa pessoa está perdendo muito. E está iludida, porque toda a capacidade humana iluminada por Deus traz grandes benefícios para a pessoa, para a comunidade e para a humanidade. Vamos pegar, por exemplo, um cara chamado Sabin. Não sei se vocês já ouviram falar de um tal de Sabin. Ele criou a vacina contra a paralisia infantil. Não é bonito? Veja, um cientista. Como que este homem chegou à conclusão que ele chegou? Só pela capacidade imensa da inteligência dele? Claro que não. Por trás da inteligência imensa, a inteligência humana imensa de Sabin, a ação de Deus acontece. Porque, veja, tudo aquilo que Deus nos dá de forma natural é para ser usado. Veja, se eu uso a minha inteligência bem usada vai refletir a glória de Deus no mundo. Porque quem criou a minha inteligência foi Deus. Não fui eu que criei a minha inteligência. Não fui eu que criei a minha capacidade de compreender as coisas. Foi Deus quem criou. Então, quando eu uso bem aquilo que Deus me deu, eu estou glorificando este Deus. E eu enxergo esse Deus sendo glorificado na minha inteligência, no meu trabalho, pelo dom da ciência. Porque o que acontece é que muita gente se apodera dessas capacidades que Deus dá e diz que é dele ou dela. Veja, Sabin, ele criou a vacina e quantas pessoas no mundo foram beneficiadas pela ação de Sabin. Sabin é judeu. Percebe? Sabin é judeu. Então, um homem judeu que a inteligência dele, que é um dom natural de Deus, se deixou iluminar pela ação de Deus. E olha o bem que essa ação trouxe para Sabin, para a família do Sabin, para Israel e para todo o mundo que se beneficiou da ação de Sabin. Isso é domínio. Percebe? Então, é isso que transforma o mundo. E aí você vai percebendo que por trás de todas essas coisas maravilhosas que foram sendo criadas, a mão de Deus está lá. Porque a inteligência foi criada por Deus. Porque Deus é inteligente. E Ele nos fez a imagem e semelhança dEle. Como é que eu sei disso? É o dom da ciência que me revela. Então, quando eu vou compreendendo que por trás de toda a transformação que nós vivemos hoje positiva,
Por exemplo, a tecnologia que nós temos hoje, muita gente se apodera dela como se fosse eles que criaram sem a ação de Deus. Por quê? Porque eles não permitem, pelo orgulho, pela vaidade e pela sede de poder, eles não permitem reconhecer que por trás daquela genialidade está não só a criação da inteligência por Deus, como a iluminação dessa inteligência que é grande pelo poder do Espírito Santo. Importante isso, né, gente? Então, como a gente corre o risco de se apoderar de coisas que Deus tem e age como se fossem nossas. Para evitar que a gente cometa este pecado tão grave, que está roubando. Quando eu assumo para mim algo que foi Deus que me inspirou, eu tenho que louvar a Deus e mostrar para as pessoas que aquilo foi inspiração divina, não foi só inspiração humana. E quanta gente vive hoje de costas para Deus, negando Deus, blasfemando contra Deus, porque acha que foi ela ou ele que conquistou uma melhoria tecnológica que faz bem para a humanidade. Quantos e quantos e quantos? Sabe, gente, é muito triste isso. É muito triste quando a gente não percebe a mão de Deus agindo na nossa história, a mão de Deus agindo no universo ao redor da gente, a mão de Deus agindo na história da nossa família. Quantas e quantas pessoas têm mágoas profundas, e deve ter, porque todos nós somos fracos e pecadores e causamos estrago na vida de todos os outros. Porque todos nós causamos estrago na vida do outro. Mas Deus, ele é poderoso a ponto de pegar aquele estrago que foi feito por nós e daquele estrago tirar algo muito bom, tanto para aquela pessoa que sofreu, quanto para aquela pessoa que causou, e quanto para a sociedade que está ao redor. Eu percebo muitas vezes, nos momentos mais difíceis da minha vida, Deus me carregando no colo, me protegendo, muito mais e quando eu estou vivendo momentos mais fáceis. Por quê? Porque é uma maneira de eu enxergar a mão de Deus me protegendo em horas e situações muito difíceis. E essas situações difíceis foram causadas por pecados ou nossos ou de outros. Mas veja, Deus permite que eu passe por isso, que eu passe por essas situações, para eu perceber a minha fragilidade e a fragilidade dos outros. Porque Deus me protege, Deus me ampara. Deus não deixa que algo que possa me destruir chegue até mim. Deus impede. E quando algo difícil chega até mim, é porque Deus tem capacidade dele tirar algo muito bom daquela coisa que é ruim. Veja, quando eu perdi meu pai, o sofrimento foi brutal. As situações foram terríveis. Eu me senti a pior pessoa da face da terra. Mas foi a partir dessa situação dificílima que eu compreendi lá na frente que o grande pai que eu tinha era Deus. Não era só o meu pai humano, que era um grande homem. Não era só o meu pai que eu, no fundo, idolatrava. Eu percebia que as coisas, eu fui percebendo, debaixo do sofrimento, que as grandes coisas que meu pai fez e falou e ensinou, por trás estava a ação de Deus. Não só a inteligência e a experiência do meu pai. Mas eu precisei passar por um problema seríssimo, por dificuldades seríssimas, para perceber um monte de coisa que eu não percebia. Veja, é Deus agindo através daquilo que é aparentemente negativo. Porque Deus tem poder para isso. E eu só enxerguei a ação de Deus através de tudo isso graças ao dom da ciência. Que coisa, né? Que coisa. Como é importante a gente ser humilde perante Deus. O que significa ser humilde? Ser humilde é reconhecer o poder de Deus. É reconhecer as capacidades que Deus derrama sobre nós e reconhecer as capacidades que podem vir a ser derramadas sobre nós,
que a gente não tem a menor ideia do que pode acontecer. A humildade é eu me reconhecer criatura de Deus. Isso é ser humilde. Humilde não é abaixar a cabeça. Humilde é reconhecer que eu dependo de Deus para tudo. Humilde é reconhecer que a história está nas mãos de Deus e não dos homens, e não das ideologias, e não dos poderosos, e não do dinheiro. A última palavra sempre será Deus. Veja, Roma foi um império super rico e super poderoso. Cadê Roma? Os persas foram um império super rico e super poderosos. Cadê Pérsia? Alexandre o Grande Alexandre, um dos maiores imperadores do mundo aí, foi riquíssimo e poderosíssimo. Cadê o império de Alexandre? Não tem mais nada. Você percebe? Por trás da história tem o poder de Deus, que é justo e que ajusta a humanidade ao Filho, no poder do Espírito Santo. Percebe? O dom da ciência revela para mim exatamente isso também. De tudo isso que nós estudamos, o dom da ciência me revela essa verdade fantástica, maravilhosa. A minha vida está nas mãos de Deus. A vida da minha família está, a vida da minha família está nas mãos de Deus. A história do mundo está nas mãos de Deus. O mundo está nas mãos de Deus. Quem me revela isso, no mais profundo do meu ser, é o dom da ciência. E aí eu me sinto amparado, protegido, e aí eu percebo que aquelas virtudes teologais que o Espírito Santo me dá são importantíssimas, porque aí eu posso ter fé e viver neste mundo diante de tantos problemas. Eu posso ter a esperança que me vem de Deus de um mundo melhor e a eternidade. E eu posso viver movido pelo amor que move o mundo, que é o amor de Deus. Então, a virtude, o dom da ciência me abre para as virtudes, me abre para poder partilhar minha vida, porque eu sei que, no fundo, quem cuida de mim não são as poupanças, não são os dinheiros que eu vou guardando, porque hoje em dia eu não tenho dinheiro mais para nada, gente. Eu tenho dinheiro para pagar a escola, para ajudar as despesas da casa, a roupa dos meus filhos, a escola do meu filho, eu com a minha esposa. Nós não temos mais nada de poupança. Tem um pouquinho aqui, um pouquinho ali, que a Flávia ganha e ela guarda um pouquinho. Eu como homem, não tenho mais poupança, no sentido que eu tinha há 10 anos atrás. E quem sustenta a minha vida e não falta o essencial é Deus. Através do trabalho, através de tudo que a gente faz. Percebe? Então, quem me garante que eu sou cuidado por Deus, até nos mais ínfimos detalhes, é o dom da ciência, porque eu percebo a mão de Deus agindo na minha história, agindo na história da minha família, agindo na história da igreja, agindo na história do mundo e agindo no próprio mundo. Que Deus tenha realmente espaço em nossas almas espirituais para poder agir com o seu poder, para poder agir com o seu amor, para poder agir com a sua justiça. Suplico ao Pai, em nome de Jesus, que Ele derrame sobre nós e que nós estejamos abertos aos 7 dons de santificação e a tudo aquilo que Deus quer derramar nas nossas vidas. Tá bom, gente? Fiquem com Deus. Uma boa noite e até amanhã, se Deus quiser.